Bom dia ou boa noite, bem-vindos à nossa terceira aula. Eu preciso começar essa terceira aula em época de coronavírus, que a gente está fazendo essas aulas gravadas, fazendo uma errata, na verdade é uma retificação de uma informação que eu dei na aula 2, na aula anterior. Quando eu falei das alíquotas de recolhimento de contribuição previdenciária do segurado empregado, as alíquotas eu falei certo, 7,5%, 9%, 12% e 14%. Mas por alguma razão, mesmo eu lendo aqui, o valor do salário de contribuição eu falei errado. A alíquota de 9% é para salário de contribuição acima de R$ 1.045, então R$ 1.045,01, até R$ 2.089,60 e não R$ 8.000 e tantos reais. Por sua vez, a alíquota de 12% vai do salário de contribuição de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40. E acima deste valor, portanto, alíquota de 14% para salário de contribuição de R$ 3.134,41 até o teto do regime geral de previdência social. Então isso eu estou corrigindo em relação à aula anterior. Dando sequência ao que eu vinha falando sobre contribuição previdenciária, eu vou começar agora a falar sobre o recolhimento da contribuição previdenciária cota parte do empregador, ou contribuição previdenciária do empregador. E como eu tinha adiantado, o primeiro que eu vou tratar é o empregador doméstico. E vou tratar dele primeiro porque ele tem uma alíquota diferente, mesmo na condição de empregador. Por conta de ser empregador doméstico, por conta das peculiaridades que tem o caso no caso de empregador doméstico, foi decidido o recolhimento de uma alíquota menor de contribuição previdenciária para o empregador recolher como cota-parte patronal. No caso de empregador doméstico, então, ele vai recolher a alíquota de contribuição previdenciária patronal de 8% sobre o salário de contribuição do empregado, e ele também vai recolher mais 0,8% de contribuição para seguro de acidentes de trabalho. Então, no total, ele vai recolher 8,8%. O recolhimento é feito num documento próprio que é o Simples Doméstico. Nesse mesmo documento, o empregador doméstico recolhe a contribuição previdenciária patronal e recolhe também o FGTS que ele tem que depositar para o empregado doméstico. Então, no mesmo documento, Simples Doméstico, ele recolhe contribuição previdenciária, cota-parte patronal, e recolhe e deposita o FGTS. A gente já viu, ou vamos ver agora, melhor dizendo, que o prazo para o empregador doméstico fazer o recolhimento da contribuição previdenciária que ele vai recolher e também para repassar a contribuição previdenciária cota-parte do empregado, que ele descontou do salário do empregado doméstico e repassa para o INSS, é feito no mesmo prazo. E o prazo é até o dia 7 do mês seguinte, ou o primeiro dia útil subsequente, se não tiver expediente bancário no dia 7. Esse é o recolhimento específico para o empregador doméstico. Para os demais empregadores, empresas, entidades equiparadas à empresa, a gente tem uma alíquota diferente, forma diferente, prazo diferente. No caso de empregador doméstico, é interessante que, a princípio, a figura do empregador sem ser o empregador doméstico, né, empregador padrão, a figura de empregador está muito associada à figura de empresa, à figura de pessoa jurídica. Tanto é assim que existe uma ideia, uma convenção de que empregador é empresa e existe entidades equiparadas à empresa. Dessa forma, a gente tem, mesmo de acordo com a Constituição Federal, que o recolhimento de contribuição previdenciária será feito pela empresa e por entidades a ela equiparadas. Então a gente tem
tanto empresa como qualquer outra entidade equiparada, concentrada na figura de empregador. Percebam que, então, o empregador pode ser administração pública direta ou indireta, o empregador pode ser pessoa jurídica com ou sem finalidade lucrativa, o empregador pode ser uma pessoa física, pode ser um contribuinte individual na qualidade de empregador. E foi pensando nisso que a Lei 8.212 ela traz a figura da empresa por equiparação para fins de direito previdenciário. E para fins de direito previdenciário, ela equipara a empresa, ela equipara a pessoa jurídica para recolhimento de contribuição previdenciária patronal, ela equipara o contribuinte individual em relação aos segurados por ele contratados e equipara também o proprietário de obra de construção civil. O artigo 15 da Lei 8.212 vai um pouquinho além disso e traz outras figuras para esta equiparação. Ele também equipara a empresa, a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer finalidade e natureza, a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeira. No final das contas, então, qualquer entidade pode ser empregador. Qualquer entidade pode ser, então, obrigada a recolher contribuição previdenciária se contratar segurados que lhe prestem serviços. Esses segurados contratados podem ser com vínculo empregatício ou mesmo sem vínculo empregatício, no caso da contratação de contribuinte individual. Esse é o recolhimento que diz respeito a empregador, empresa, contratante de segurados e entidades equiparadas à empresa quando contratantes de segurados do regime geral de previdência social. Valor desta contribuição previdenciária. O valor corresponde a 20%. 20% do que? 20% de qual base de cálculo? No caso de recolhimento feito por empresa, recolhimento feito por empregador, recolhimento patronal, neste caso, o salário de contribuição não precisa respeitar o valor máximo, o teto para o regime geral de previdência social. Isso porque a base de cálculo para os 20% de recolhimento de contribuição previdenciária corresponde a toda a folha de pagamento da empresa. Folha de pagamento da empresa diz respeito aos pagamentos devidos, creditados ou pagos pela empresa. Estes pagamentos podem ser salários ou remuneração para qualquer outro segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, é remuneração de trabalhador avulso, então, é remuneração de contribuinte individual, então, é qualquer remuneração que a empresa fizer. A somatória da sua folha de pagamento, não só da folha de salário, da sua folha de pagamento, é a base de cálculo para a contribuição previdenciária, cota parte da empresa, cota parte patronal. Além disto, existe um prazo para a empresa pagar. O prazo para a empresa pagar é até o dia 20 do mês seguinte ou o primeiro dia útil anterior ao dia 20. Lembrem-se que quando a empresa contrata, a pessoa jurídica contrata, segurado do regime geral de previdência social, segurado obrigatório, portanto, ela fica encarregada de, no ato do pagamento, descontar o valor da contribuição previdenciária do segurado e repassar para a previdência social juntamente com a cota parte da empresa. Por isso o prazo é o mesmo. Por isso o prazo para ela fazer o pagamento da contribuição previdenciária dela e para ela repassar a contribuição previdenciária que ela reteu, que ela descontou do segurado que lhe presta serviços, é o mesmo. Até o dia 20 do mês seguinte ou o primeiro dia útil anterior ao dia 20. Esse prazo não se aplica para o 13º salário. Primeira coisa, incide contribuição previdenciária sobre o valor de 13º salário.
Só que existe um prazo para pagar o 13º salário. E o prazo para pagar o 13º salário é até o dia 20 de dezembro. Quer dizer que no caso específico do 13º salário, a contribuição previdenciária paga pela empresa não será o dia 20 do mês seguinte, será até o dia 20 do mesmo mês do fato gerador, do mesmo mês do pagamento do 13º salário. Vale lembrar que não só incide contribuição previdenciária sobre o 13º salário, como também incide contribuição previdenciária sobre a remuneração das férias concedidas durante o contrato de trabalho do empregado. A reforma previdenciária, representada na emenda constitucional número 103 de 2019, trouxe uma informação, ou destacou uma informação muito interessante no artigo 195, parágrafo 9º. De acordo com esse dispositivo legal, a base de cálculo para o recolhimento da contribuição previdenciária da empresa pode ser diferenciada. Pode ser adotada uma base de cálculo diferente de acordo com a atividade econômica desenvolvida pela empresa, ou então de acordo com a utilização intensiva ou não de mão de obra, de acordo com o porte da empresa ou ainda de acordo com condição estrutural do mercado de trabalho. Fiz questão de trazer essa pequena alteração que veio na reforma previdenciária, nesse dispositivo legal, ele já existia. A reforma previdenciária ampliou um pouquinho as possibilidades de base de cálculo diferenciada. Me chama muito a atenção nessa época que a gente tem visto tantas medidas para tentar aplacar o impacto que o coronavírus vai trazer para a economia e para as relações de trabalho. Me chama muito a atenção a possibilidade de base de cálculo diferenciada no caso de condição estrutural do mercado de trabalho. Pode ser que a gente veja a União trabalhar um pouco na base de cálculo de recolhimento de contribuição previdenciária de empresas. Vamos esperar para ver, mas é possível, está previsto na emenda constitucional número 103. Tem um outro recolhimento de empresa que também tem alíquota diferenciada, mas agora é uma alíquota diferenciada para maior. Eu me refiro às instituições bancárias. Não só as instituições bancárias, na verdade, são instituições financeiras. E faz parte dessa classificação de instituição financeira os bancos, as agências de crédito, as financeiras ou qualquer outra entidade que trabalhe no setor ou no mercado financeiro. Para estas empresas, houve um aumento no recolhimento da contribuição previdenciária na cota parte da empresa. Ao invés de recolher 20%, vai recolher 2,5% de acréscimo a esses 20%. Portanto, instituição financeira deve recolher de contribuição previdenciária o equivalente a 22,5% sobre a sua folha de pagamento. Qual a razão da diferença? A razão da diferença é a quantidade ou a intensidade de absorção de mão de obra. Percebeu-se com o tempo que essas instituições financeiras elas absorvem cada vez menos mão de obra, empregam cada vez menos empregados, mas aumenta cada vez mais o seu recebimento, o seu lucro. Pensando nisso, entendeu-se por bem que ela deveria contribuir com uma alíquota maior para a Previdência Social. E por isso aumentou, olha, não estou nem dizendo contribuição social sobre receita, sobre lucro, não estou falando do lucro fixo. Eu estou falando de recolhimento de contribuição social previdenciária. Aumentou em 2,5% pelo simples fato de ser uma instituição financeira. Ainda sobre recolhimento de contribuição social previdenciária das empresas, mais especificamente agora dos empregadores, é preciso fazer uma observação que está muito relacionada
a acidentes de trabalho e também a aposentadoria especial. No que se refere aos acidentes de trabalho, a Constituição Federal garante como direito dos trabalhadores o pagamento por parte do empregador de um seguro contra acidentes de trabalho, que costuma usar a sigla SAT. Alguns usam a sigla GILRAT. GILRAT, e eu preciso ler porque eu não me lembro sempre dessa sigla, GILRAT significa grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Prefiro falar SAT do que GILRAT pela simplicidade e facilidade da sigla. Ou então, esse seguro, esse pagamento vinculado à proteção contra acidentes de trabalho é uma obrigação do empregador. E este pagamento, o valor desse recolhimento, que também é destinado para a Previdência Social, porque também é destinado para pagamento de benefício previdenciário decorrente da existência de acidente de trabalho, o valor desse recolhimento vai depender do grau de risco que a empresa tem, que o empregador tem, na ocorrência de um acidente de trabalho. Se o grau de risco for mínimo, além da contribuição previdenciária de 20%, a empresa vai recolher mais 0,1% a título de, vai recolher mais 1% a título de seguro contra acidentes de trabalho. Se a atividade empresarial for de grau, o risco for de grau médio, ela recolhe um acréscimo de 2%, destinado ao seguro contra acidentes de trabalho, destinado para o SAT. Se esta empresa exerce uma atividade com grau de risco para acidente de trabalho maior, máximo, ela vai recolher o acréscimo de 3% contra acidentes de trabalho, para seguro contra acidentes de trabalho. Este risco da atividade empresarial está vinculado à atividade preponderante da empresa, mas a atividade preponderante em cada estabelecimento e não na empresa como um todo. Significa dizer que cada estabelecimento pode ter um recolhimento de seguro contra acidentes de trabalho diferente. Esse é o entendimento do STJ, está simulado no STJ, súmula 351 do STJ. Muito bem. Além do seguro contra acidentes de trabalho que a empresa paga, de acordo com o grau de risco, se existir grau de risco, além do seguro contra acidentes de trabalho, é possível aplicar e deve ser aplicado também um fator acidentário de prevenção, é o FAP. Fator acidentário de prevenção, FAP, ele leva em consideração a intensidade de acidentes, a repetição de acidentes, a gravidade dos acidentes e, de acordo com o FAP, o valor do recolhimento destinado para acidentes de trabalho, para as parcelas de acidentes de trabalho, ele pode ser reduzido em 50%, reduzido pela metade, mas também pode ser majorado em até 100%. Então, quando eu digo que haverá um acréscimo de 1%, 2%, 3%, conforme o grau de risco de acidentes decorrente da atividade empresarial, esse percentual pode ser reduzido ou aumentado, de acordo com o fator acidentário de prevenção, o FAP. Nada impede que o INSS, se o empregador tiver agido com culpa, muito mais ainda, se ele tiver agido com dolo na ocorrência do acidente de trabalho, que o INSS mova ação regressiva para que o empregador pague ou ressarça o INSS das despesas que ele teve com benefício previdenciário ou até das despesas que ele teve em razão do acidente de trabalho causado por culpa do empregador. Um outro acréscimo não está diretamente vinculado ao acidente de trabalho, está vinculado à aposentadoria especial. A gente vai ver, quando nós falarmos de benefícios previdenciários em espécie, que existe uma aposentadoria específica,
recebe o nome de aposentadoria especial. O que permite a aposentadoria especial são as condições de trabalho, risco ambiental de trabalho, nos quais o empregado está submetido no exercício da sua atividade laborativa. Se o empregado estiver exposto à condição de risco à sua saúde, esta condição de trabalho permite ao empregado requerer a aposentadoria especial. E pelo fato de haver essa exposição a risco e pelo fato de ser cabível a aposentadoria especial, a empresa deve recolher uma contribuição previdenciária adicional. Conforme a atividade, conforme a exposição, esta aposentadoria especial ela pode ser deferida, concedida depois de 25 anos de trabalho, depois de 20 anos de trabalho ou depois de 15 anos de trabalho. Para cada um deste período tem um acréscimo diferente. Os acréscimos serão de 6%, 9% ou 12%. Acréscimo de 6% para aposentadoria especial após 25 anos de trabalho. Acréscimo de 9% para aposentadoria especial após 20 anos de trabalho. E acréscimo de 12% após aposentadoria especial, para aposentadoria especial após 15 anos de trabalho. Esta é a contribuição previdenciária paga pela empresa. Conforme as condições de trabalho, conforme o risco, a contribuição social pode ser o resultado da somatória de todos estes valores, de todos esses elementos. Vou falar agora um pouquinho da contribuição paga pelas cooperativas de trabalho, ou melhor, da contribuição que não é paga pelas cooperativas de trabalho. Isto porque a cooperativa de trabalho tem como sua atividade o simples fato de disponibilizar a força de trabalho dos seus cooperados, diferente de uma cooperativa de produção. No caso de cooperativa de produção, ela tem toda a estrutura operacional, toda a estrutura necessária para a produção e os seus cooperados simplesmente entram com a mão de obra. São coisas diferentes. Mas nos dois casos, os cooperados, tanto na cooperativa de produção como na cooperativa de trabalho, nos dois casos, os cooperados recebem uma retribuição pelo trabalho que executam. No caso da cooperativa de trabalho, especificamente para ela ficará responsável também, quando for fazer o pagamento dos seus cooperados, descontar 20% do que ela está retribuindo, do que eles estão recebendo na condição de cooperados, do que eles estão recebendo e repassar para o INSS. Mas aqui nós estamos falando de contribuição previdenciária paga por contribuinte individual, pelo segurado, pelo cooperado da cooperativa de trabalho. Não existe recolhimento de contribuição previdenciária paga pela própria cooperativa e também pelo tomador de serviços dessa cooperativa. Isso se deve a uma decisão do STF que entendeu ser inconstitucional o inciso 4 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Depois que o STF entendeu pela inconstitucionalidade do recolhimento da contribuição patronal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil se submeteu ao entendimento do STF e parou de cobrar contribuição previdenciária patronal neste caso. Então não tem recolhimento de contribuição das cooperativas como equiparada à empresa. Por outro lado, no que se refere à cooperativa de produção, não existe este não pagamento. Além dela reter a parte da contribuição dos cooperados e repassar para o INSS, ela também vai recolher a parte dela como cooperativa de produção equiparada à empresa. Outro item que eu vou falar, já caminhando para terminar, é um item muito interessante que fala de 3 possibilidades
de substituir o valor da contribuição patronal. Substituir quer dizer, ao invés de recolher 20%, vai recolher outro valor. Em 3 casos, é possível substituir essa alíquota de 20% por alíquotas menores. Um dos casos é para as associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. O que a gente precisa prestar bastante atenção aqui, que primeiro, essa substituição só vale em relação à folha de pagamento de salários e, se for o caso, pagamento de trabalhador avulso. A substituição é só para este pagamento, para pagar contribuinte individual que presta serviços para as associações desportivas, não tem substituição, vai recolher os mesmos 20%. Qual é a ideia? A ideia é que ao invés de recolher 20% sobre a folha de salário de trabalhador avulso, em substituição, recolhe o valor de 5%. E a base de cálculo também muda. Vai recolher 5% sobre a receita bruta da associação desportiva. Receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participar em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive eventos internacionais. Receita bruta quer dizer patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão. Sobre essa receita bruta que a associação desportiva receber, ela recolhe, quanto à parte patronal, só no que diz respeito à patronal, ela recolhe 5%. É importante prestar atenção aqui num detalhe. Não é para qualquer associação desportiva a substituição de recolhimento. Vale só para a associação desportiva que mantém clube de futebol. Pode até, juntamente com o futebol, ter outras modalidades desportivas. Por exemplo, ter natação, por exemplo, ter equipe de vôlei, por exemplo, ter equipe de basquete, mas o futebol tem que ter. Se não tiver modalidade futebolística, não é uma associação de futebol, não cabe a substituição para recolhimento de contribuição patronal. Só cabe para as associações desportivas que mantêm equipe de futebol. Pode até manter outras, mas a de futebol tem que ter. A substituição vale para toda a folha de pagamento de salário, inclusive não só dos jogadores de futebol, mas de qualquer outros atletas mantidos por essa associação desportiva. Prazo e forma de pagamento. Funciona assim. Quem é responsável por fazer o pagamento é quem paga o patrocínio, quem paga o licenciamento, quem paga a propaganda, quem paga o valor da transmissão, quem paga pela realização do evento desportivo. Neste caso, a entidade promotora do espetáculo, ela vai fazer o recolhimento dos 5% dela como entidade promotora do espetáculo, ela faz o recolhimento até 2 dias úteis depois da realização do evento, depois da realização do espetáculo. No caso do patrocinador, também é feito na forma de repasse, mas aí o repasse é feito até o dia 20 do mês seguinte. Portanto, são datas diferentes conforme quem vai fazer o repasse. Esse é caso específico para a associação desportiva que mantém equipe de futebol. Faz algum sentido essa substituição, favorece muito, privilegia muito as associações desportivas no caso de manter equipe de futebol. Bom, meus amigos, preciso encerrar essa aula. Faltaram só 2 casos de substituição. Na próxima aula eu dou sequência, começando com eles. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais!